noite sem lua na antiga vila de Sleepy Hollow, na Inglaterra. Não aquela que você pensa, não a americana, mas uma pequena aldeia esquecida no coração da floresta de Sherwood, ali onde o vento sussurra entre as árvores centenárias e a neblina cobre tudo como um véu gelado. Começava uma história que poucos ousavam contar, e menos ainda acreditar. Tudo aconteceu com Thomas Gray, um jovem professor de arqueologia que se mudou para a vila para estudar antigas lendas locais. Ele era um cético convicto, alguém que buscava explicações racionais para tudo, certo de que fantasmas e aparições eram apenas histórias para assustar crianças. Mas, como dizem, até o mais firme dos céticos pode encontrar o inexplicável. Logo em sua primeira noite na casa herdada de um tio distante, Thomas ouviu um som estranho, quase um trote de cavalo distante que ecoava pela floresta. Curioso, ele se levantou para olhar pela janela, mas só viu sombras ondulando ao longe, misturadas à neblina. A sensação era estranha, uma mistura de fascínio e pavor que lhe apertava o peito. Na manhã seguinte, ao visitar a biblioteca local, ele perguntou a um velho chamado Edward, um guardião da memória da vila, sobre aquela lenda que parecia assombrar o lugar, o cavaleiro sem cabeça. "Ah, Thomas", disse Edward, ajeitando seus óculos no nariz, "você não vai encontrar nada nos livros oficiais sobre ele. Isso é história oral, passada sussurrada, e pouca gente gosta de falar nisso." Thomas insistiu, com aquele brilho típico de quem não acredita, e Edward começou. "Há séculos dizem que um cavaleiro foi traído e decapitado numa noite de tempestade, justo nessa floresta aqui. Desde então, sua figura vaga entre as árvores, montando um cavalo negro, sem cabeça, carregando a sua própria cabeça nas mãos, ou às vezes buscando por ela. Aqueles que cruzam seu caminho dizem que a morte é certa." Thomas sorriu, meio divertido, mas uma dúvida involuntária começou a crescer dentro dele. Como explicar os relatos que alguns moradores ainda davam, sempre com olhos arregalados e voz trêmula? Durante dias, Thomas vasculhou arquivos antigos, mas só encontrou fragmentos, documentos de tribunais do século XVI que falavam de traições, assassinatos políticos e rumores de que um cavaleiro teria desaparecido misteriosamente na floresta. Nada que confirmasse aparições, nada que o assustasse. Ainda assim, não conseguia afastar aquela sensação incômoda de que algo o observava. A primeira vez que viu algo foi numa noite particularmente fria e úmida. Ele estava voltando da taverna local, quando ouviu o som cadenciado de cascos batendo no chão molhado. Um brilho tênue e pálido recortava as árvores, e ele jurou ver uma sombra montada num cavalo. Um cavalo que parecia feito de fumaça. E ali, onde deveria estar a cabeça do cavaleiro, nada. Thomas parou, o coração martelando forte contra as costelas. Sentiu um frio que não vinha do ar, mas da espinha, e uma voz, ou seria o vento, sussurrou seu nome. Ele acelerou o passo, tropeçando em raízes e quase caindo, até que chegou em casa e trancou a porta. Nos dias que se seguiram, os fenômenos pioraram. Passos ecoavam na floresta, vozes distantes murmuravam seu nome, e sombras pareciam segui-lo. Em todos os cantos, à noite, ele ouvia
som do trote cada vez mais perto, como se algo se aproximasse de sua janela. Mas quando acendia a luz, não havia nada. Luiz, seu colega da universidade, tentou convencê-lo a descansar. Talvez fosse estresse, imaginação ou até mesmo uma febre que ele não admitia. Thomas sabia que poderia ser loucura, mas cada vez mais dúvidas começaram a corroer sua mente. Ele se pegava hesitando, olhando por cima do ombro, sentindo olhos invisíveis a seguir cada movimento. Em uma noite particularmente tensa, decidido a provar que nada sobrenatural existia, Thomas saiu com uma câmera na mão para registrar qualquer coisa. A floresta parecia viva, os galhos rangendo, a terra úmida soltando odores fortes de musgo e folhas mortas. Ele andava devagar, o coração quase saindo pela boca a cada som. De repente, um galho estalou à sua direita e ele girou rapidamente a câmera para filmar. Mas o que apareceu na tela era indescritível. Um vulto montado num cavalo negro, sem cabeça, parado a poucos metros. O som do trote cessou, substituído por um silêncio mortal. Thomas engoliu em seco, sentindo a garganta seca, e naquele instante ouviu o sussurro mais frio e profundo que já sentira. Não deveria estar aqui. Ele correu, quase tropeçando em raízes, até que alcançou a casa. Trancou todas as portas e janelas e se sentou no chão da sala, tentando recuperar o fôlego. A paranoia o consumia. A linha entre realidade e alucinação se tornava cada vez mais tênue. Dias depois, suas anotações mostravam um homem quebrado, perdido entre o medo e a razão, com dúvidas sobre sua própria sanidade. A dúvida mais cruel: seria tudo um delírio causado pela solidão e pelo cansaço? Ou o cavaleiro sem cabeça realmente existia, rondando aquelas florestas e buscando algo, ou alguém que nunca encontrou? No último registro de áudio que Thomas enviou antes de desaparecer, ele murmurava, quase inaudível: se ouvir o trote, não olhe para trás, apenas corra, porque o cavaleiro, ele não esquece e não perdoa. O que aconteceu com ele, ninguém sabe. A floresta de Sherwood guarda seus segredos com um silêncio sepulcral, e a figura do cavaleiro continua a surgir nas noites sem lua, quando o vento carrega seu chamado. E agora eu pergunto a você, que escuta isso no silêncio da sua casa: já sentiu que está sendo observado? Que algo invisível e incansável pode estar ao seu lado? Se o trote ecoar na sua mente, será que terá coragem de seguir adiante? Ou vai olhar para trás, mesmo sabendo o que pode encontrar? Quem sabe o cavaleiro sem cabeça já esteja na sua sombra, esperando apenas o momento certo para aparecer. Será que você acredita ou prefere fechar os olhos e fingir que nada existe? Fique alerta.